Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. É um prazer ter você aí com a gente, é um prazer ter você aí ouvindo, acompanhando este culto. A você que acessou esse link, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Eu gostaria de convidar você a compartilhar esse link. Você que nesse momento está aí acessando, compartilhe esse link para que mais pessoas possam também ser abençoado, possam ser edificado através do louvor, através da palavra, através de tudo aquilo que vai acontecer durante este culto. Nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio que Ele nos dá em podermos usar esta ferramenta para podermos chegar até você, até a sua casa, até a sua família. Que o Senhor possa os fortalecer, que a graça do Senhor possa ser derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, e você possa estar sendo cheio de esperança pelo nosso bom e bom pastor. Que nesse momento eu gostaria de convidar você a estar louvando ao Senhor com bastante alegria, que nós possamos junto com o grupo de louvor, junto com a gente, estarmos então louvando ao nosso Senhor. Tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos em ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu
Amém. Eu gostaria de estar lendo um texto de João, capítulo 16, versículo 5 ao versículo de número 15. Você que está com a sua Bíblia aí, abra comigo, João, capítulo 16, versículo 5 até o versículo de número 15. Você também pode estar acompanhando aí juntamente, na leitura, que diz assim a palavra do nosso Deus: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o princípio deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, porque isso é que vos disse, que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Amém. Nós louvamos ao nosso Deus, porque um dia Ele nos deu o seu único Filho para morrer naquela cruz, para levar os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, e Ele ressuscitou, e Ele então nos deixa o seu Espírito Santo. Ele nos manda o seu Espírito Santo, e esse Espírito Santo está no nosso meio, ele está no meio de nós, ele está junto com a gente, ele está nos auxiliando, falando conosco, e isso é maravilhoso. Nós sabemos que nós temos esse Espírito Santo que nos consola, que está junto com a gente, que está movendo em nosso meio, e que isso possa encher o seu coração de alegria, encher o meu coração de alegria, em saber que nós não estamos sozinhos em meio a essa caminhada, em meio a tantas essas coisas. Nós sabemos que nós temos o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que está presente no nosso meio, que está junto conosco. E nós sabendo disso, e nós confiando nisso, que nós temos o Espírito Santo, que nós possamos anunciar, abrir a nossa boca, falar, em todos os lugares que nós formos, aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, aonde nós estivermos, que nós possamos anunciar, falar, proclamar o Evangelho do nosso Deus, para que muitas e muitas pessoas também possam sentir essa esperança no coração, saber que nós temos um Espírito Santo que nos consola. E em meio a tantas coisas, nós podemos ter esta esperança, e isso é maravilhoso, que nós possamos então confessar, abrir a nossa boca, falar desse Deus tão maravilhoso que nós podemos ter do nosso lado. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecidos ao Senhor pelo Espírito Santo que se faz presente nas nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Deus querido, porque o Senhor, ó Deus, se importa com a gente, Pai. O Senhor nos amou de uma forma tão grande, o Senhor nos amou de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa, ó Deus, que o Senhor entregou aquilo de mais precioso, que era o seu Filho amado Jesus Cristo, para morrer naquela cruz por nós, Pai. Ó Deus, e Ele veio, morreu, ressuscitou, ó Deus, subiu aos céus, está à direita de Ti, ó Pai, e manda o seu Consolador, o seu Espírito Santo, Pai, que está no nosso meio, que está agindo no nosso meio.
Ó Deus, e Ele ficará conosco até a vinda do Seu Filho novamente. Pai, obrigado por isso. Obrigado por essa graça. Obrigado por esse presente. Obrigado, Deus, por esse privilégio que nós temos de ter o Teu Espírito Santo, Pai, podendo ser o nosso auxiliador, podendo ser o nosso socorro, podendo ser aquele que age nas nossas vidas, age no nosso meio, enchendo o nosso coração de esperança, enchendo a nossa vida de alegria, dando sentido à nossa vida, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque nada podemos, nada somos, nada temos, Deus, se não formos a presença do Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, Deus, que torna os nossos dias alegres, que torna a nossa vida, Deus querido, diferente, que faz sentido, Deus, em tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque é o Teu Espírito Santo que preenche o nosso coração. Obrigado, Deus, porque é o Teu Espírito Santo, Deus, que faz com que a nossa vida tenha sentido, que a nossa vida tenha cor, que a nossa vida tenha alegria, Pai. Obrigado, Deus. Ó Deus, eu te peço que o Seu Espírito Santo possa se fazer presente em cada lar nesse momento, possa se fazer presente, Deus, na vida dessa pessoa que está nesse momento nos ouvindo, nos assistindo, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo possa encher o nosso coração, possa encher a nossa vida, possa encher a vida de todos aqueles, Deus, que tiverem acesso a este culto, a este link dessa programação, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas, Deus. Louvado e exaltado seja o Seu nome para todos sempre, Deus. Amém e amém, Deus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor nesse momento. Se compara à esperança viva, Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito,
vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Nós lemos no começo que Jesus, ele morreu, ressuscitou, voltou aos céus, mas ele nos deixou o Espírito Santo. Nesse momento eu te convido a fazer dessa música a sua oração e dizer: Espírito, enche a minha vida. Que nós possamos deixar o Espírito Santo entrar no nosso coração, fazer morada em nós e a cada dia, a cada momento, nos guiar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Ó Pai, neste momento, ó Pai, te entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela sua presença em nossas vidas, ó Pai, e pedimos, ó Deus, para que o Senhor esteja presente em cada momento, ó Deus, que nós possamos levantar as nossas mãos, ó Pai, e te adorar, ó Deus, que o seu nome seja proclamado e adorado em toda a face da terra, ó Pai, e que nós possamos servir a Ti, ó Pai, de todo o nosso coração, toda a nossa alma, ó Deus. Nós te entregamos o nosso louvor, pois sabemos que só Tu és digno de recebê-lo, Deus. Obrigado por ser um Deus presente, um Deus fiel a nós, ó Pai. Mesmo que nós não mereçamos, o Senhor nos entregou o Seu amor, ó Pai. Nos entregou o Seu único Filho para morrer naquela cruz e nos salvar, ó Pai, do que nós não poderíamos ser salvos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém.
Que o Senhor esteja com você, que o Senhor esteja com a sua família, onde você estiver e quando você estiver. Nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu quero convidar você para a gente poder orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, pedindo que o Senhor possa trazer a verdade dele aos nossos corações nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais esse momento que temos a oportunidade de estarmos reunidos pela fé e também conectados pelo amor de Jesus. Oramos agradecidos por tudo que temos lido, cantado e ouvido até esse momento. Oramos pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. No último domingo nós conversamos sobre a ressurreição de Jesus e como isso nos dá esperança e como isso nos enche de esperança. Afinal de contas, Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Mas você já parou para pensar no que aconteceu depois da ressurreição de Jesus? Você já parou para pensar como ficaram os discípulos? O que seriam ou o que seria de agora em diante? Como viveriam? Como seguiriam a vida, uma vez que Jesus havia ressuscitado? Nós encontramos essa resposta em todo o livro de Atos. Atos é uma espécie de segunda temporada de uma série sobre Jesus. Lucas é o escritor do evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Lucas, e também é o mesmo escritor do livro de Atos. No evangelho nós lemos o que Jesus fez e o que ele ensinou às pessoas. Em Atos nós vemos também o que Jesus fez e vemos também o que Jesus ensinou às pessoas, só que agora através de todos aqueles que o amavam e o seguiam, seus discípulos e suas discípulas. É interessante pensar que a história não encerrou na crucificação, na morte de Jesus, mas também não acabou na ressurreição e muito menos na ascensão. Jesus ele continua reinando na história e fazendo aquilo que somente ele pode fazer, que é transformar vidas, que é mudar corações, que é dar acesso a pessoas pecadoras e arrependidas ao Pai. E eu quero convidar você para me acompanhar na leitura de Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Nós leremos como é a vida, como foi a continuidade da vida dos discípulos após a ressurreição de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado para o céu e depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a você saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Não conseguiram mais vê-lo. Tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos são escritos de Lucas ao seu amigo Teófilo. Nós não sabemos muita coisa sobre esse tal de Teófilo, mas sabemos que ele teve acesso aos relatos da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Em Atos 1, texto que nós lemos agora, versículo 1 e versículo 2, Lucas lembra Teófilo que o primeiro volume dedicado, ou o primeiro capítulo da série, a primeira temporada da série sobre Jesus, que é o Evangelho, ele havia dedicado a escrita, os relatos, a tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo.
Nós temos a informação nesse texto que nós lemos de que Jesus, antes de subir ao céu, apareceu aos discípulos durante um período de 40 dias para ensiná-los. Lucas também indica o conteúdo do ensino de Jesus durante esses 40 dias. O versículo 3 diz que Jesus falava ou estava falando sobre o reino de Deus. E essa menção sobre o reino de Deus é muito significativa, porque à medida que nós lemos o restante do livro de Atos, à medida que o restante de Atos se desdobra, nós descobrimos que os discípulos levaram a sério o que Jesus disse e levaram a sério também a mensagem de Jesus. Porque grande parte da pregação dos discípulos no livro de Atos tem como foco a vinda no reino, ou a vinda do reino de Deus na pessoa de Jesus. Essa é a mensagem, ou esse é o tom da maioria das mensagens que são pregadas no livro de Atos pelos discípulos de Jesus. Na verdade, não apenas o livro de Atos começa com a expressão reino de Deus, mas também termina com a declaração de que Paulo pregava continuamente a respeito do reino de Deus. Paulo proclamava o reino de Deus. O último versículo de Atos, que é o capítulo 28, versículo 31, você encontra a mesma expressão. Ele termina com o reino de Deus e ele conclui com o reino de Deus. E dentro do livro de Atos, dentro dessas duas partes, do início e do final do livro, nós percebemos esses discípulos, essas pessoas que amam a Jesus, que se dedicaram a Jesus, a ensinarem sobre o reino de Deus. Os discípulos perguntam a Jesus, no texto que nós lemos, se Deus irá restaurar o reino de Israel agora, já que Jesus ressuscitou e ele diz que não é para que eles se preocupem com isso. Isso não compete aos discípulos, essa é a palavra de Jesus. É como se Jesus dissesse, olha, isso não é da conta de vocês. O Pai sabe o que vai fazer, vocês vão fazer outra coisa agora. Não se preocupem com isso. Para muitos estudiosos, e você vai perceber isso à medida que você lê o livro de Atos, você vai perceber isso também. O versículo 8 que nós lemos é uma espécie de resumo de todo o livro. Nós podemos dizer que o coração do livro de Atos é Atos 1:8, porque é dessa afirmação de Jesus, é dessas palavras de Jesus, ou são dessas palavras de Jesus que tudo toma forma e toma cor no livro de Atos. A promessa de Jesus, depois da ressurreição e antes de subir aos céus, é que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. A partir dessas palavras de Jesus, nós podemos afirmar com toda certeza que os discípulos e as discípulas de Jesus, nós somos todos testemunhas de Jesus. Se você compreende que é pecador e que é pecadora, se você compreende e tem a consciência de que estava distante do Criador, que era inimigo de Deus, inimiga de Deus, mas foi reconciliada com o Pai por meio de Jesus e crê em Jesus, você e eu, nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos testemunhas da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Isso significa que as nossas vidas devem apontar para Jesus. Isso significa que a forma como nos dedicamos no nosso trabalho, a forma como tratamos a nossa família, a maneira como realizamos os nossos negócios, a integridade do nosso coração, tudo isso deve apontar para Jesus. Só que parece que tem um problema. Parece que às vezes só lemos textos da Bíblia que gostamos, não é verdade? É muito bonito o Salmo 23, é muito bonito lermos que o Senhor é o nosso pastor, é muito bonito o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é muito bonito Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Esses textos enchem o nosso coração de esperança, nos alimentam, nos traz a realidade e a certeza de que Deus cuida da gente. Só que quando nos deparamos com um texto como o de Atos 1:8, parece que ele não faz parte da nossa vida, parece não fazer parte do nosso dia a dia, parece não fazer parte inclusive da nossa caminhada com Jesus. Faz parte da sua vida. Quando você lê Atos 1:8 e nós descobrimos que somos testemunhas de Jesus, isso faz parte da sua vida, você é uma testemunha de Jesus. Porque o texto está dizendo que discípulos e discípulas de Jesus recebem poder para testemunhar em toda parte. Eles têm poder para testemunhar e esse poder vem pelo Espírito Santo. Agora, outra pergunta que nós devemos fazer é por que recebemos esse poder? Porque Jesus está dizendo que a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, nós recebemos poder. Porque não há nada em nós que nos capacite para fazer isso.
Não há nada em nós que nos dá capacidade própria para testemunharmos sobre Jesus, porque a nossa própria natureza não gira em torno de Jesus, ela gira em torno de nós mesmos. A nossa natureza pecaminosa é testemunha de nós mesmos. Por isso que nós precisamos de poder para testemunharmos sobre Jesus, podermos para testemunharmos aquilo que Jesus fez e quem Ele é. Como nós já lemos hoje, Jesus enviou o Consolador, Jesus enviou o Espírito Santo para nos levar a um reconhecimento de nossa incapacidade. Somente pelo Espírito Santo nós reconhecemos quem nós somos e somente por Ele nós temos poder para testemunhar sobre Jesus. Jesus está dizendo que o Espírito nos dá poder para testemunharmos sobre Ele. Veja que o poder dado pelo Espírito não tem nada a ver com a gente conseguir coisas boas na nossa vida. O poder que o Espírito nos dá é a capacidade da gente testemunhar sobre Jesus. Irmãos e irmãs, a nossa vida não é sobre nós. Não é sobre os nossos sonhos realizados, não é sobre os filhos bem empregados ou bem formados, não é sobre onde chegamos profissionalmente, não é sobre o quanto sabemos administrar nossos recursos. A nossa vida não é sobre os bens que adquirimos, não. A nossa vida não é sobre nós, a nossa vida é sobre Ele, sim, é sobre Jesus. Sobre o que Ele fez e faz em nossos corações, sobre como Ele veio nos encontrar na sujeira do nosso mundo e morrer numa cruz em nosso lugar. É sobre isso a nossa vida, é por isso que recebemos poder, quando o Espírito Santo vem sobre nós, para testemunharmos sobre Jesus em toda parte. A nossa vida precisa ser como um farol que no meio da escuridão aponta para o caminho. A nossa vida precisa ser como um farol que num mundo escuro de mentiras aponta para a verdade. A nossa vida precisa ser como um farol que numa humanidade que vive no vale da sombra da morte aponta para a vida. Às vezes eu penso que a maioria das nossas frustrações existem porque nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos o senso de propósito, nós perdemos a noção de quem nós somos, perdemos a noção do que estamos fazendo nesse mundo, perdemos o propósito de nossas vidas. Nós tentamos agradar as pessoas, nós tentamos manter as aparências, tentamos viver do nosso jeito, caminhamos sozinhos e não aceitamos, não admitimos que ninguém nos diga: ei, você está vivendo de uma maneira errada. É errado viver assim. Está errado a forma como você está vivendo. Nós não admitimos isso. E por isso que nos vemos cansados, desmotivados e muitas vezes descrentes. O que nós estamos recebendo do Senhor hoje é que nós somos todos testemunhas de Jesus. Ele está nos dando uma identidade e um propósito. Nós somos testemunhas e nossas vidas apontam para Jesus em todo o tempo, ou pelo menos deve ser isso. Não é sobre nós, a nossa vida não é sobre nós, mas é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Jesus. No século XVIII, na Alemanha, inicia-se um movimento de oração contínua, 24 horas por dia, chamado Moravianos. E esse movimento durou quase 100 anos. Nas suas orações, quando esse grupo de cristãos se reuniam para orar, eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a resposta. Eles não faziam oração se eles não estivessem dispostos a ser a resposta à oração que eles estavam fazendo a Deus. Diante disso, 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram falar sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um agricultor e ateu. Este homem tinha tomado florestas da África, ou tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas, e feito delas seus escravos nessa ilha. Essas pessoas iriam morrer sem nunca ouvirem falar de Jesus. Esses 2 jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se eles podiam ir até a ilha para falar sobre Jesus, para testemunhar sobre Jesus. Ateu como era, o homem disse: nenhum pregador, nenhum cristão virá a essa ilha para falar sobre essa coisa de Jesus sem sentido. Então esses 2 jovens voltaram a orar. E eles fizeram uma nova proposta. Eles disseram: e se fôssemos a sua ilha como escravos para sempre? E se fôssemos a sua ilha para nos tornarmos seus escravos para sempre? O homem disse: olha, se é assim tudo bem, mas eu não faço questão de pagar nem mesmo a passagem de vocês até aqui.
eu não pagarei o transporte de vocês até aqui. Vocês podem vir à minha ilha, vocês podem ser meus escravos pelo resto da vida, mas eu não vou pagar o transporte de vocês. Então, o que esses dois jovens fizeram? Eles se venderam como escravos. Isso mesmo, eles se venderam como escravos e com o valor da própria venda, da sua própria venda, eles usaram esse valor para custear, para pagar o transporte até essa ilha. No dia em que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro era intenso, pois eles sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, os dois se abraçaram e gritaram as suas últimas palavras: que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do nosso sofrimento, que o cordeiro que foi morto receba o sofrimento, receba a recompensa do nosso sofrimento. Duas pessoas que compreenderam quem eram testemunhas, e o que deviam fazer? Testemunhar. Histórias assim muitas vezes nos comovem, mas deveriam nos fazer corar de vergonha. Primeiro, porque nós não oramos, e segundo, nós não estamos dispostos a ser a resposta das nossas orações. Nós oramos para que o mundo seja um ambiente melhor, nós oramos para que as pessoas tenham alimento em casa, nós oramos para que a igreja seja diferente, nós oramos para que a nossa família experimente Jesus, mas nós não estamos dispostos a sermos a resposta da oração que estamos fazendo. Segundo, porque parece que nós não cremos no poder do Espírito, parece que nós não cremos nas palavras de Jesus quando Ele diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E nos tornamos covardes em nossas orações e covardes nas nossas ações. Essas são as palavras de Jesus a mim e a você. Somos todos testemunhas de Jesus. Qual será a nossa reação a isso? Nós vamos continuar vivendo o nosso jeito e para nós mesmos? Ou nós vamos nos render ao nosso chamado, sendo testemunha de Jesus por toda parte, dentro de casa, nos nossos estudos, no nosso trabalho, na nossa cidade? A minha oração hoje é que o Espírito Santo dê a mim e a você poder para amar a Jesus, mais do que qualquer coisa que nós temos e mais do que tudo que somos. Que o Espírito Santo nos dê poder para amar a Jesus e entendermos que é dele que nós precisamos. Que o Espírito Santo nos dê poder para amar as pessoas e vivermos como testemunhas de que Jesus reina e tem a história do universo bem segura em suas mãos, e Ele continua transformando corações, transformando corações, trazendo estranhos à mesa com o Pai. Como seria a sua vida se você vivesse como testemunha de Jesus? Como seria, ou melhor, qual o impacto disso na sua vida, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, na sua cidade e até mesmo na igreja? Meu querido e minha querida, não deixe de orar por isso. As pessoas precisam saber, e nós precisamos testemunhar sobre Jesus, porque as pessoas precisam saber que Jesus reina, que Ele continua transformando corações, e Ele continua nos dando acesso ao Deus Pai, por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício. As pessoas precisam saber que a nossa história ela não acaba nesse mundo marcado pelo pecado, ela continua na eternidade com o Senhor. As pessoas precisam saber que elas podem sim serem libertas do pecado, podem sim serem libertas da escravidão que o pecado traz em seus corações e viverem como filhos e filhas amadas por Deus. Eu gostaria de convidar você a orarmos nesse momento, e ao mesmo tempo que oramos ao Senhor, que você possa pedir ao Senhor que Ele faça da sua vida uma resposta à oração que nós faremos nesse momento. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e nosso Pai, diante do Senhor estamos e reconhecemos que não éramos nada, éramos apenas inimigos do Senhor, estávamos distantes do Senhor e vivíamos em guerra contra o Senhor.
vivíamos desesperadamente para realizar os desejos do nosso coração e os prazeres do nosso coração. Mas um dia o Senhor interviu na nossa história por meio de Jesus, e o Senhor nos resgatou dessa escravidão. O Senhor nos deu acesso ao Senhor como filhos e filhas amados e amadas pelo Senhor. E aqui estamos nesse momento lendo a Tua palavra, onde Jesus define a nossa identidade. Nós somos testemunhas dEle. O Espírito Santo que habita em nós nos dá poder para sermos testemunhas dEle. Testemunhas do que Ele fez na nossa vida. Testemunhas de quem Ele é, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nesse momento, Senhor, nós nos comprometemos a sermos resposta da oração que fazemos aqui agora. Queremos ser testemunhas do Senhor. Queremos que pelas nossas palavras, pelas nossas ações, por tudo aquilo que somos e temos, as pessoas saibam que o Senhor está vivo, as pessoas saibam que o Senhor transforma corações, as pessoas saibam que o Senhor dá alívio para aqueles que estão sobrecarregados. A nossa oração, Deus, é que o Senhor intervenha na nossa vida, que o Senhor mexa nas nossas estruturas, que o Senhor transforme o nosso coração para que possamos testemunhar de quem o Senhor é e daquilo que somente o Senhor pode fazer. Que sejamos uma resposta do Senhor a esse mundo que tanto sofre. Que sejamos uma resposta do Senhor às pessoas que passam por necessidade. Que sejamos uma resposta do Senhor àqueles que estão com os corações aflitos, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Que sejamos uma resposta do Senhor para aqueles que vivem escravizados por vícios, para aqueles que vivem escravizados pelo pecado, Senhor. Nós oramos pedindo que o Senhor nos transforme em testemunhas do Senhor, nos tire da nossa zona de conforto, nos mova no caminho das necessidades das pessoas, Senhor. Porque nós não vivemos para nós, e a nossa vida não é sobre nós. A nossa vida é sobre Jesus, porque um dia Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino, para o reino da maravilhosa luz. Nós oramos assim, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, sobre cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada família. Que o Senhor continue os enchendo de esperança, de alegria, de contentamento. Que o Senhor continue suprindo cada uma de suas necessidades, hoje e sempre, Senhor. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que a presença, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, esteja sobre vocês e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana cheia de esperança e de oportunidades para que eu e você possamos testemunhar sobre Jesus. Eu tenho alguns avisos para você. O primeiro deles é que nós queremos servir você de alguma maneira, orando por você. Por isso você está recebendo agora um número de telefone, ele também é o WhatsApp, e você pode salvar aí na sua agenda e fazer o seu pedido de oração. Você pode fazer uma ligação ou até mesmo mandar uma mensagem pelo WhatsApp pedindo oração por você, pela sua família. Nós queremos servir você, meu querido e minha querida. Esse momento tão difícil que nós vivemos, nós precisamos de orar uns pelos outros e nós nos dispomos, estamos à disposição, como igreja, como família, a orar por você e pela sua família. O segundo aviso que eu tenho a dizer a você é que você também recebe agora os dados bancários da nossa igreja para que você faça a sua transferência do seu dízimo, da sua oferta ou depósito, ou até mesmo você pode procurar um dos nossos presbíteros e entregar o seu dízimo, a sua oferta em mãos. Nesse momento de dificuldade nós precisamos continuar sendo fiéis ao Senhor, porque com certeza Deus tem sido fiel a você nesses momentos, para que como igreja possamos abençoar mais pessoas. E falando em abençoar mais pessoas, no próximo domingo, que será o terceiro domingo do mês, nós temos a oportunidade de praticarmos a generosidade. Por isso, mais uma vez, nós faremos a nossa campanha de arrecadação de alimentos e também de oferta missionária. Eu quero e oro para que você se prepare para esse momento, para que como igreja nós possamos testemunhar sobre Jesus e sermos a mão do Senhor estendida às pessoas que necessitam. No último mês, pela graça de Deus, nós conseguimos abençoar 6 famílias. 6 famílias da nossa cidade foram abençoadas com os alimentos que você contribuiu. Então que nesse mês nós possamos
abençoar mais e mais famílias. Que Deus possa mover o seu coração para a gente poder compartilhar e abençoarmos as pessoas. Que Deus te dê uma semana abençoada. Até o próximo encontro, se essa for a vontade de Deus para as nossas vidas. Uma boa semana para você.